Olá, tudo bem por aí? Quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não se vê? Ah, Estamos voltando com Mulheres da Bíblia, né? Tivemos aí um tempo de uma adaptação, de uma reorganização dos nossos espaços, das nossas programações, mas graças a Deus estamos de volta com Mulheres da Bíblia, né? Lembrando lá do nosso propósito, porque nós paramos esse tempo para meditar na palavra de Deus, né? Nós temos como propósito olhar para a palavra de Deus e ver aonde tem uma menção a uma mulher, a gente para, a gente conversa, reflete, né? É muito gostoso quando vocês escrevem nos comentários, eu leio todos. Antes a gente fazia ao vivo, né? E aí a gente podia até conversar um pouquinho por aqui, mas nós estamos agora, né? Começamos há um tempinho atrás nesse formato de gravação. E aí, então, é gostoso quando vocês comentam alguma coisa, ou perguntam, ou refletem sobre, é muito bom, é muito gostoso, isso soma, isso faz, né, a gente parar, refletir, é muito bom. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, né, sobre o tema do vídeo, escreve lá, que é muito bacana isso. Nós vamos continuar de onde a gente parou, né? Nós paramos aqui em Crônicas, segundo Crônicas, nós estamos vendo, revendo, na verdade, algumas coisas que a gente já tinha conversado, que a gente já tinha visto, né? Mas a gente retoma aqui, porque a gente não vai pular nenhum livro, mesmo que seja uma recapitulação de coisas que aconteceram. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente para, a gente vê, de repente a gente não pensou sobre, quando a gente viu pela primeira vez, né? A palavra de Deus ela é sempre muito dinâmica, ela é viva, né? Então, toda vez que a gente lê alguma coisa, mesmo que a gente já tenha lido tantas vezes, aquilo tem mais algo a acrescentar, né? Algo novo, uma ministração nova, né, para aquele momento talvez que a gente esteja passando na nossa vida, ou porque ela é a palavra de Deus, e Deus é inesgotável, e como ele é inesgotável, a sabedoria dele é inesgotável, a palavra dele também é. Então a palavra de Deus, ela sempre vai ser viva, ela sempre vai ser eficiente na nossa vida, por mais que a gente tenha já visto, ouvido aquele versículo, aquele texto, aquilo vai falar conosco de uma maneira nova, de uma maneira muito mais profunda, né? Então, que a gente não tenha, a gente já começa refletindo sobre isso, que a gente não tenha essa barreira ou essa limitação, talvez, né? Essa resistência, talvez, para outras, eu já ouvi sobre isso. Nossa, essa ministração, né, sobre esse assunto de novo. Não, que o nosso coração esteja sempre atento. Olha, eu já ouvi esse texto muitas vezes, mas o que Deus quer me falar sobre ele dessa vez, né? O que isso vai ministrar ao meu coração hoje? Então, que a gente tenha esse coração sempre aberto, sempre muito disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente, em nome de Jesus. Então, essa é a nossa proposta, né? De olhar para a palavra de Deus e nos encontrar ali como mulheres, e é maravilhoso porque a gente vê, hoje nós vamos ver, por exemplo, uma mulher numa função que a gente vê muitos homens nessa função, mas Deus, ele preservou, ele reservou para que as mulheres também fossem inseridas, para que as mulheres também tivessem os dons, os talentos, né, os propósitos, tudo aquilo que Deus criou para que nós, mulheres, vivêssemos, né? A gente já viu lá no início a questão
do pecado, o quanto ele denegriu aquilo que Deus estabeleceu como perfeito, como a imagem dele em nós, né? E por conta do pecado, muitas coisas foram distorcidas. Muitas coisas foram deixadas de lado, muitos preconceitos começaram a existir, né? Muitas barreiras culturais, inclusive, foram aparecendo, mas nós vemos em Jesus essa restauração. E quando olhamos para a Bíblia, estamos aqui, antes de Jesus vir, no Antigo Testamento, aqui nós vemos, né? Deus preservando, mostrando que ele criou. Ele criou o homem, ele criou a mulher, todos à sua imagem, todos à sua semelhança, os dois, tanto o homem quanto a mulher, chamando o mesmo Deus de Pai. Né? Isso é maravilhoso. Aproveitando aqui, que a gente, né, está retomando depois de alguns meses aí de um tempo paradas, lá no YouTube da igreja, se vocês entrarem, muitas me perguntaram isso, então eu acho bacana também a gente falar, a gente comentar aqui, que lá no YouTube da igreja tem a playlist. Então você vai encontrar muitos assuntos muito interessantes, separados por playlists, né? E a nossa aqui, do Mulheres da Bíblia, a gente tem também uma, né? E lá está toda a sequência, desde o primeiro até agora. Então, se você, de repente, não assistiu algum, estão todos lá. Tá? Então, você pode ir lá, acessar a playlist, vai aparecer Mulheres da Bíblia, e aí você vai encontrar todos os vídeos que foram feitos até agora. Ok? Então, vamos lá, vamos começar o nosso assunto de hoje, que está, se você quiser acompanhar, segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Segundo livro de Crônicas, 34. Aqui, quem está reinando é o rei Josias, um menino que começou muito novinho mesmo, uma criança, a reinar, e ele começa ali a reinar, e a gente vê esse rei Josias, ele, com o coração muito temente a Deus, ele pede para que busquem nos livros das leis, né, nos livros ali que estava registrado que aquilo que Deus tinha falado a respeito de Israel, a respeito do povo de Deus, a respeito de tudo que Deus havia feito até ali, né, na nação. E ele, então, ouvindo o que o que estavam lendo, ele começa a ficar muito desesperado. E é nesse momento que a gente entra aqui no versículo 19. Então, 2 Crônicas 34, 19, diz assim: Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, a Safã, secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Não temos feito o que este livro ordena. Então Ilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Então vamos parar um pouquinho aqui, porque aparece aqui uma mulher, a Hulda, uma profetisa. Então, nesse momento, Josias se desespera, porque ele ouve o que está escrito no livro das leis e ele vê que eles não têm cumprido o que Deus havia dito. Pelo contrário, eles estavam fazendo aquilo que Deus desaprovava, né? E nós encontramos em toda a Bíblia um princípio que Deus estabelece. Ele nos orienta, ele mostra o caminho que nós devemos seguir, ele
ele traz ao nosso entendimento os princípios de como nós devemos viver, né? E ele coloca as consequências disso. Se nós fazemos aquilo que Deus nos orienta a fazer, nós vamos ser bem-sucedidas, nós vamos ser abençoadas, não é? Porque o caminho onde Deus está é um caminho onde não tem como a gente não ser abençoada. Lembra daquele texto que fala que as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão? Olha que texto maravilhoso, né? Uma promessa maravilhosa. Porque Deus ali está explicando para nós. Existe um caminho, é esse caminho que eu quero que vocês sigam. Nesse caminho vocês vão me encontrar, que é o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho onde eu estabeleço como se deve viver. Tá? Deus é o nosso Criador. Ele nos criou e Ele sabe como nós devemos viver. Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele é que estabelece o que é correto, o que é certo. Porque, afinal de contas, Ele é Deus, Ele é o Criador. Não é? Então, Deus, Ele chega e diz isso para nós. Aqui está o caminho onde você vai me encontrar. E se você caminhar por esse caminho, se você viver em cima dos meus princípios, né, que é isso que Josias estava ali encontrando no livro das leis, Deus falando dos princípios, daquilo que era a vontade dele. Então Deus diz, se você fizer isso, se você viver isso, se você praticar isso, não tem como você não ser bem-sucedida, não tem como você não ser abençoada, não tem como as bênçãos virem atrás de você e te alcançarem, né? Porque Deus está ali. Agora ele fala, mas existe um outro caminho onde eu não estou. Você pode escolher ir por esse caminho, mas esse caminho você não vai me encontrar. E se você não me encontrar, o que você vai encontrar? Tudo aquilo que não diz respeito a Deus. Toda maldição, pecado, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que destrói, está lá. Porque Deus não está lá. Não é? Então, ele diz, eu estabeleço diante de você o caminho da vida, onde você vai me encontrar. Mas existe o caminho da morte. E Josias, então, descobre isso. Ele descobre, nós não estamos vivendo no caminho de Deus, nós não estamos vivendo os princípios de Deus, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, nós não estamos obedecendo. E se nós não estamos, então, nesse caminho, nós estamos no caminho da destruição. Então vai vir destruição sobre nós, vai vir tudo que é ruim sobre nós, não é? Então ele diz assim, vão, por favor, consultem a Deus. Consultem e vejam o que a gente pode fazer para resolver essa questão. E é muito interessante porque esses homens, né, conselheiro do rei, aqueles que estavam ali lendo o livro da lei, eles vão consultar a Deus e eles vão atrás de quem? De uma profetisa, de uma mulher que era usada por Deus com esse dom, né? Uma mulher talvez conhecida, porque eles foram até lá, né? Nós encontramos muitos profetas aqui nesse tempo e por todo ali aquele tempo na Bíblia, profetizando, né, falando à nação, falando ao rei, falando ao povo aquilo que eles ouviam de Deus, mas é muito gostoso quando a gente vê que essa função, né, esse dom de ouvir Deus e trazer a palavra de Deus ao povo, não estava reservado só aos homens. Muitas mulheres foram usadas por Deus e usadas de uma maneira muito maravilhosa, como Uda, né? Então eles chegam lá, vão consultar o Senhor e encontram essa mulher, né? Esposa aqui de Salum, que era responsável pelo guarda-roupa do templo. E aí então ela diz a eles: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Olha aqui, vamos parar um pouquinho aqui também. Um profeta, né, que é aquele que tem o dom, a habilidade dada por Deus, né, pelo Espírito Santo, para ouvir Deus e comunicar isso ao povo, ele tem, né,
qualquer outro dom que Deus dá, né? Não existe um dom melhor ou um maior, um menor, né? Eu acho muito interessante a maneira como Deus vai trazer, como a palavra de Deus vai trazendo, né, as explicações do fruto do Espírito, que um não é melhor do que o outro, eles são como uma gominha de um mesmo fruto, né? Então todos são igualmente importantes, fundamentais, e os dons também, né? E quando a Bíblia apresenta os dons, ela ainda apresenta dizendo, olha, mas tudo isso precisa ser regado com muito amor, né? Que é o que nivela tudo, você vai fazer isso com amor. Mas ali também os dons, né? Eles não têm um que seja mais importante do que o outro, mas eles têm as suas funções diferentes, eles têm seus propósitos diferentes. Então, um profeta, ele tinha e ele continua tendo um propósito de trazer uma palavra de Deus, né? Para aquela pessoa ou para aquele povo, aqui no caso, para aquela nação, para aquele rei, né? E é muito interessante porque o Espírito Santo, ele não toma a pessoa e a pessoa fica completamente ali, como é que eu posso dizer, sabe, sem usar as suas funções, né? Sem usar o seu poder de raciocínio, não, o Espírito Santo, ele ministra, ele fala, mas nós continuamos sendo nós mesmos, não é? Não é uma possessão que você perde completamente, você não sabe o que você está fazendo, você só está repetindo palavras, de jeito nenhum, não é? E aqui Uda, ela tem o dom ali bem apurado, porque ela consegue ouvir claramente a Deus e ela dá a notícia, a mensagem. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, corre-se o risco, né, da pessoa que tem esse dom e ela é usada por Deus naquele momento, né, e Deus dá o dom para quem Ele quer e na hora que Ele quer. Né? O dom não é nosso, é dele. E Ele dá para um propósito que Ele sabe que Ele quer fazer naquele momento, né? Mas pode acontecer, né, de repente falar, eu acho que eu não vou falar isso. Uda podia pensar assim, eu vou dizer isso para o rei. Imagina, eu vou dar uma palavra boa para o rei. Não vou dizer que vai vir desgraça sobre o povo, né? Uda poderia ter pensado assim. Muitas pessoas acabam, inclusive, né? Acabaram lá no passado e continua acontecendo isso, né? De distorcer um pouco aquilo que Deus diz, ou até bastante daquilo que Deus diz, para proveito próprio. Isso é terrível, terrível, né? O temor de saber que o dom é de Deus e é Ele quem faz, e é Ele que fala da maneira como Ele quer e quando Ele quer, é extremamente importante para podermos ser usadas por Deus, sabe? Da maneira correta, de uma maneira limpa, clara, sensata. Então, falar realmente aquilo que Deus quer que fale, sabe? Sem desejar benefícios próprios, sem distorcer, mas falar aquilo que é para falar. E Uda fez isso, não é? Uma mulher de Deus. Nós encontramos aqui uma mulher realmente de Deus. E ela então fala, né? O Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro, que foi lido para o rei de Judá, se cumprirão. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses. E estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Então, aqui Uda, ela traz, né, uma palavra de Deus de julgamento. Então, já tinha chegado o momento onde Deus estava para julgar o povo. Já tinha chegado o limite, né, da misericórdia de Deus, e a ira de Deus então vem. Né? Porque a iniquidade do povo foi se somando ao longo de gerações e gerações. E Deus aqui fala: vocês foram e vocês adoraram outros deuses, vocês me abandonaram, vocês não cumpriram
Pelo contrário, vocês desobedeceram tudo aquilo que eu estabeleci para vocês viverem. Né? Então, vocês escolheram o caminho onde eu não estava. Vocês escolheram o caminho que só tem destruição, maldição, consequências, e é isso que vai acontecer. Né? Mas, Uda, ela continua dizendo, mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus, quando ouviu as palavras dele contra esta cidade, contra seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim. E eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Então eles levaram a mensagem ao rei. Então aqui a gente vê duas coisas acontecendo, né? A gente vê a ira de Deus, quer dizer, o julgamento de Deus, né? A taça da iniquidade sendo preenchida ali pelo povo, então vindo o julgamento, Deus dizendo, vocês vão ser destruídos como povo, mas a gente vê ao mesmo tempo a misericórdia de Deus, a gente vê ao mesmo tempo Deus trazendo, né, ali o seu perdão, a sua misericórdia mesmo sobre o rei, né? O rei, ele se humilhou, pesou isso no coração de Josias. Josias ele foi um menino muito temente a Deus. E aquilo, quando ele leu, pesou no coração dele. Ele se humilhou, ele chorou, ele se arrependeu. E isso tocou o coração de Deus. E isso é algo muito fantástico, que é importante a gente parar aqui, né? E refletir. A misericórdia de Deus, ela está à nossa disposição a cada instante. A cada momento, cada vez que nós nos arrependemos daquilo que fizemos de errado, cada vez que nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele vem ao nosso encontro, né? Um coração contrito, Ele não despreza, pelo contrário, é um coração que atrai a presença de Deus, atrai o perdão, a bênção, a graça de Deus sobre nós, né? Então, que a gente tenha aí um coração muito pronto a ouvir o que Deus tem para dizer para nós, né? Mesmo que a gente tenha já ouvido muitas vezes sobre aquele assunto, que a gente tenha o coração muito pronto dizendo, Deus vai me falar algo novo nesse texto. Deus vai falar algo novo que vai ministrar o meu coração. E que a gente tenha um coração que seja sensível à voz de Deus. Um coração que se arrepende rapidamente. Um coração muito um coração muito aberto, muito sensível mesmo, né? Que a cada dia a nossa oração seja, Senhor, que o meu coração seja um coração muito pronto a se arrepender, que a teimosia, né? O orgulho saia do meu coração, saia da minha vida. Que toda resistência, sabe, justificativa, não, mas olha, não sei se foi muito pecado, porque eu fiz isso por causa disso. Eu falei daquele jeito porque eu ouvi alguma coisa, ou falaram comigo de outro jeito, né? Eu fiz isso, mas parar com justificativas, sabe? Parar com isso e se deixar ser confrontado, né? Veio uma palavra e ela confrontou o nosso coração. Veio uma palavra de Deus e confrontou o nosso coração. Olha, o que eu fiz foi errado. Não agradou a Deus. A maneira como eu agi, a maneira como eu falei, a escolha que eu fiz não agradou a Deus. Então, que a gente seja muito rápida, sabe? Em não justificar, mas chegar na presença de Deus e se arrepender, e se humilhar, e saber que a graça, a misericórdia e a restauração dele virão rapidamente ao nosso encontro. Graças a Deus por isso. Vamos agora para o capítulo 35, verso 25. A gente tem uma menção ali a uma mulher
Então diz assim, o profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Então aqui a gente vê o profeta Jeremias, né, compondo cânticos, e os cantores e cantoras, então de novo a função, né, as mulheres ali exercendo uma função, e não era só cantar um cântico, mas era feito por um profeta, né? Então, um cântico de ministração ao povo, um cântico de recordação de toda a vida, no caso aqui de Josias, que acabara de morrer, né? Contando a história, contando aquilo que o rei fez, né? Então, mais uma vez, as mulheres aqui exercendo funções muito importantes para o povo, para a nação. E a gente termina no capítulo 36, o verso 14 ao 17, que também tem uma menção aqui a uma mulher. Então, vamos ver. Segundo Crônicas 36, 14 a 17. Diz assim, da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Então, Josias morre, né? E Deus diz que a destruição, a consequência do pecado do povo não viria enquanto Josias estivesse vivo. Josias morre, e aqui começa, então, o julgamento de Deus sobre a nação. Então, eles se tornam cada vez mais infiéis, seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então aqui a gente vê, né, um Deus que não mudou. Esse mesmo Deus que agiu com compaixão, com misericórdia, com aquele povo tão infiel, aquele povo que deu as costas a Deus, aquele povo desobediente, né? É o mesmo Deus hoje. E ele repetidamente continua trazendo palavras para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, elas voltem para Deus, elas mudem de caminho e saiam do caminho da morte e venham para o caminho da vida. Repetidamente, Deus continua falando. Né? De uma maneira pessoal, né, trazendo isso para a nossa vida. Deus fala sempre, a todo momento, em todas as ocasiões, repetidamente. Deus fala ao nosso coração. Né? Agora nós precisamos estar atentos para ouvir. Deus não deixou de falar, pelo contrário, ele fala de diversas maneiras. Agora a gente precisa estar atenta para ouvir. Né? Eu sempre falo isso, né? Eu gosto demais da oração de Davi. Senhor, sonda o meu coração, porque o meu coração é enganoso. Às vezes eu acho que eu estou indo bem e de repente eu descubro que não estou. Então, coração enganoso a gente tem, né? Um coração cheio de justificativas, um coração cheio de prepotência, né? Eu sou, eu faço, eu quero, é do meu jeito. A gente tem esse tipo de coração, infelizmente. Um dia esse coração vai ser totalmente transformado, mas ainda não é. Nós estamos num processo. E nesse processo é extremamente importante abrir o coração e pedir, Deus, sonda o meu coração. Olha, me mostra se de repente eu estou num caminho que é um caminho de morte, nem estou vendo. Nas minhas atitudes diárias, naquilo que eu estou vivendo, às vezes a gente põe ali no automático e nem percebe muitas coisas que a gente tem vivido que Deus abomina, que Deus diz para não fazer. Ou a gente põe no automático e não presta atenção que a gente não está vivendo aquilo que a gente deveria viver. Na profundidade que nós deveríamos viver. Que às vezes a gente pode dizer, não, mas eu ouço ali, né, as pregações, eu tento,
né? Viver uma vida ali com Deus, isso é maravilhoso. Mas a gente também tem que lembrar que a vida nossa com Deus é uma vida de progressão, uma vida onde a gente deve evoluir, né? Faz 10 anos que eu ouço só pregações e eu só me contento com aquilo, não leio, não pesquiso, não me aprofundo, não faço um curso bíblico, por exemplo, para conhecer mais da Bíblia. Alguma coisa não está certa. Não é? Porque o chamado de Deus para nós é que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente se aprofunde, não é? Que a gente não fique na superfície, mas que a gente se aprofunde no conhecimento de Deus, se aprofunde naquilo que Ele tem para nós, né? Então, que essa seja a nossa busca diária. Senhor, sonda o meu coração e que eu esteja no teu caminho, mas mais que isso, que eu esteja cada vez mais profunda, cada vez mais mergulhando, né, na tua presença, te conhecendo mais, se deixando ser muito mais transformada, ministrada. Então, Deus repetidamente continua chamando a nossa atenção, falando conosco, ministrando ao nosso coração, e que nós tenhamos esse coração aberto, esse coração sensível, esse coração receptivo, desejoso de que Deus continue falando conosco, continue ministrando a sua palavra, a sua vontade, os seus princípios. E Deus continua repetidamente falando ao mundo, não é? E uma das formas que ele repetidamente fala ao mundo que está no maligno é através da nossa vida, através da sua igreja na terra, através dos seus filhos aqui na terra, não é? Através do nosso testemunho, através daquilo que nós fazemos, que deve impactar a vida das pessoas, a ponto delas falarem: você é tão diferente, tem algo diferente em você, tem algo muito bom que eu gostaria de ter, e aí a gente vai poder dizer: é Deus na minha vida e Ele quer entrar na sua também. Não é? Repetidamente Ele continua dizendo. E aqui a história não acabou bem, foi uma história muito triste, repetidamente Deus falou, mas aqui que aquela nação fez? Zombou da palavra de Deus, zombou dos profetas que vinham e falavam da parte de Deus. Deu completamente as costas para Deus, dizendo: a gente vai viver no caminho da morte, sim, é isso que a gente escolhe. E aí vieram as consequências. Verso 37. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles, os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Então aqui a gente vê, né, a Babilônia entrando ali, destruindo Jerusalém, destruindo a nação, levando cativos vários do povo, matando, como a gente viu aqui, matando muitos outros e sem piedade nenhuma, mulheres, crianças, jovens, idosos, doentes, todos foram exterminados. E é uma história muito triste, é uma história muito terrível e é um julgamento, né? Um julgamento de Deus, porque eles decidiram entrar no caminho onde Deus não estava. Eles decidiram o caminho da morte, o caminho da maldição, o caminho da destruição. Que isso seja um alerta, né? Que nós temos escolhido. Como nós temos escolhido viver. Como é que tem sido a nossa vida diária? Quais têm sido as nossas escolhas, né? Será que temos escolhido verdadeiramente o caminho onde Deus está? O caminho da vida, o caminho da bênção? É uma reflexão que nós devemos fazer. E uma reflexão onde o Espírito Santo, ele deseja nos ajudar. Ele deseja iluminar o nosso entendimento, mostrar a realidade, né? Tirar, às vezes, muito engano do nosso coração e trazer a ministração, trazer a orientação, limpar os nossos olhos para que a gente realmente veja. Que essa seja a nossa oração. Um coração temente, um coração sensível, um coração desejoso de ouvir a Deus, um coração muito rápido
em se arrepender. Um coração humilde na presença do Senhor. Que nós sejamos, né? Essas mulheres que têm esse tipo de coração, que glorifica a Deus todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos alimenta, que nos alegra, que ministra o nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Abençoe o nosso dia, a nossa semana, que essa palavra ministre profundamente o nosso coração, que possamos realmente, Senhor, ser tocadas pelo Senhor, sermos cada uma de nós essas mulheres sábias que vivem uma vida próspera, uma vida repleta da Tua presença, uma vida repleta das Tuas bênçãos e que edificam, que testemunham, que sejamos realmente mulheres usadas de uma maneira muito especial pelo Senhor, como Uda foi, como tantas que a gente tem visto foram, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, que Deus abençoe cada uma de vocês. Se Deus quiser, semana que vem, a gente continua com essa reflexão maravilhosa da palavra de Deus. Tchau, tchau.